Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse momento de reflexão, nesse momento de gente fazer uma medição da nossa fé. Como está a nossa fé? Como está a nossa caminhada? Será que a gente deu mais um passo em direção a Nossa Senhora e o seu Filho Jesus? Será que a gente deu mais um passo na nossa conversão, no nosso amor, na nossa fidelidade a Deus? Então é esse momento que a gente vai fazendo essas reflexões, para que a gente possa estar nessa quaresma convicto de que precisamos da conversão, precisamos estar unidos em oração, precisamos estar fortalecidos em Cristo Jesus. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós para que a gente possa viver esse momento com Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. E nesse momento a gente vai fazer a leitura do livro da 25ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 417. E nesse momento que eu peço a você para que a gente possa alcançar a mais pessoas, é preciso de você. É preciso da sua ajuda, é preciso da sua colaboração, para que você vai se inscrevendo, para que você vai dando seu joinha, para que você vai fazendo o seu comentário, tanto para ajudar esse canal e também para pedir oração, para que a gente possa orar por você, orar com você, para que a gente vai se aproximando cada vez mais, formando assim um laço de oração, um laço com Maria Santíssima, que vai nos levando a fazer essa grande união, essa grande força. Que a minha oração, ela vai se unindo à sua, e assim essas orações vai se unindo à da Nossa Senhora, e assim a gente vai levando essas orações até Deus através de Maria Santíssima. Então, eu quero agradecer vocês que já estão se inscrevendo no canal, vocês que já se inscreveram, e meu muitíssimo obrigado, que vai sempre compartilhando. O mais importante é viver nessa quaresma a conversão, a oração e a penitência. Vamos para a mensagem de Nossa Senhora. 13 de agosto de 1982, aniversário da 4ª aparição em Fátima. Instrumento da minha misericórdia. Filhos prediletos, dirijo os meus olhos misericordioso para vós. Eu sou a Mãe da Misericórdia, do amor formoso e da santa esperança, e o meu coração imaculado treme de preocupação por vós. Quantos perigos vos ameaçam, quantas insídias vos arma o meu adversário. Nesta hora do seu domínio e do seu triunfo, são tantos os meus filhos que correm o perigo de se perderem eternamente. Vede em que grave situação hoje vos encontrais. A humanidade revoltou-se contra o Deus do amor e caminha pela estrada do ódio e do pecado, que é proposto como um bem através dos meios de comunicação social. Vivei num ambiente doente e corrompido, e torna-se para vós muito difícil permanecer fiéis ao mandamento de Deus, que vos leva a percorrer o caminho do amor, a fugir do pecado, a viver na graça e na santidade. Assim, cada dia tornam-se mais numerosos os pobres filhos que se deixam seduzir pelo egoísmo,
desenfreados pela inveja e pela impureza. As vítimas mais fáceis, menos culpadas, são os jovens que têm a dolorosa sorte de viver nestes anos em que o mundo se tornou pior do que nos tempos do dilúvio. Por isso, sinto-me mãe dócil e misericordiosa, sobretudo para com os meus filhos jovens, e semeio na sua vida palavras de confiança e de salvação. Abro as suas almas de par em par e grande sede de bem. Abro os seus corações à alegre experiência do amor verdadeiro e de doação. Curo as numerosas feridas e convido ao mesmo tempo todos os bons a pertencer, a prestarem-lhes ajuda com a oração, com o bom exemplo e com a penitência. Se vós, meus filhos prediletos, sofrerdes e orardes comigo, conseguireis levar muitas almas pelo caminho que leva ao paraíso. Sede, portanto, vós, filhos consagrados ao meu coração imaculado, hoje os instrumentos da minha materna misericórdia. Vão muitas almas para o inferno, porque não haver quem se sacrifique e peça por elas. Disse eu a Jacinta, ao Francisco e a Lúcia, quando lhe aparecia em Fátima: hoje digo-vos, quantas almas podeis salvar do fogo do inferno e conduzir para o paraíso, se rezardes e vos sacrificardes todos os dias por elas com união comigo. É, sobretudo, por estas minhas e vossa misericordiosa obra de salvação que se realiza o triunfo do meu coração imaculado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E agora a gente vai ler também o Catecismo da Igreja Católica, para que a gente possa então refletir com mais conteúdo a mensagem de Nossa Senhora. Então a gente vai ler o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1229 e 1230. Torna-se cristão, eis algo que se realiza desde o tempo dos apóstolos por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos e de acordo com a circunstância. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu um grande desenvolvimento com um longo período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios para batizarem. Liturgicamente, a caminhada da preparação catecumenal que desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. A gente vai agora para o Evangelho e é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como uma herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestis, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá ao que estiverem à sua esquerda: afasta-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não me foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Nossa Senhora ela vem trazendo para nós esse momento de que a gente precisa viver a misericórdia, né? Que a gente precisa, para que a gente seja, né, misericordioso, a gente precisa viver em nós a misericórdia, para que a gente possa ser misericordioso e depois a gente possa ser fonte da misericórdia. Esse instrumento que a gente possa chamar de fonte da misericórdia é um momento de que a gente precisa fazer aquilo que Nossa Senhora nos coloca a fazer. A gente precisa orar mais por esse mundo, principalmente pelas pessoas que estão com seus corações obscurecidos, com tanto ódio, com tanta raiva, com sede de vingança, que estão aí perdendo completamente a sua alma, que estão verdadeiramente indo para o inferno. Então é por isso que a gente precisa orar por eles enquanto eles são vivos, para que eles possam viver um encontro com Deus. Também a gente precisa fazer as penitências. E qual é a penitência? Como Nossa Senhora pediu para essas 3 crianças, elas fizeram o seguinte: elas amarraram a corda assim na barriga e apertava, então aquilo aí doía. Eu digo melhor, a melhor penitência que a gente possa fazer
Não seja uma penitência que venha de dor, mas seja uma penitência de oração pelas almas, pelas pessoas que estão em vida, para que as pessoas consigam perdoar. Então esse é o momento da penitência, que a gente possa tirar uma hora do nosso cotidiano e rezar um santo terço, para que essas pessoas consigam enxergar a luz de Cristo. E nesse momento de oração, a gente também possa tirar aquilo que a gente mais gosta de comer ou de fazer, para que a gente possa viver esse momento de penitência. Uma penitência sem dor, mas uma penitência que vai ao contrário do nosso corpo, ao contrário dos nossos desejos. Né? Aquilo que a gente gosta de fazer, a gente para e vai fazer essa penitência, vai fazer essa oração. Assim a gente vai vivendo aquilo que Maria pede, né? Para que essas almas possam encontrar verdadeiramente com a salvação, com a misericórdia de Deus. Porque através das nossas orações a gente possa chegar à salvação de muitos. Tem também, eu conto sempre a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela orou por uma pessoa que ela nem conhecia, e essa pessoa estava condenada ao fogo do inferno, porque essa pessoa ela fez um mal grandioso, né? Ela fez um massacre com uma família e ela era já condenada à morte, estava presa, estava condenada à morte. E ninguém rezava por ela. Então Santa Teresinha do Menino Jesus começou a orar por ela. E aí essa pessoa, minutos antes de ser executado a sua morte, então ela pediu um padre para confessar os seus pecados. Até então ela encontrou o verdadeiro caminho, a salvação. A misericórdia veio através de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então que a gente possa rezar, que a gente possa fazer isso, que a gente possa tentar viver esse momento e agora orar para as pessoas que realmente estão precisando dar o perdão. Exatamente, a mãe das vítimas, dessas vítimas lá da sinuca, da aposta lá no bar, a gente possa orar por elas para que elas possam dar o perdão. Elas conseguirão dar o perdão através das nossas orações, porque as nossas orações vai abrindo os seus corações, vai fazendo com que a luz vai penetrando e vai ardendo o seu coração, e ela vai conseguir dar o perdão, e ele vai se encontrando também com esse perdão, a própria luz em Cristo Jesus, e se arrependerá daquilo que fez e voltará a ser salvo através da misericórdia. Então, assim que a gente possa fazer, assim que Maria está nos ensinando, é momentos de hoje que a gente está vivendo hoje. Nossa Senhora, ela está falando a esse momento que a gente está vivendo. Olha só, ela vai falar dos jovens, desse momento dos jovens. É difícil, né? A gente colocar alguma coisa na cabeça dos jovens hoje, porque os jovens já estão vivendo um mundo completamente mudado, um mundo completamente diferente. Um mundo em que as redes sociais que eles frequentam já ensinam completamente algo diferente. A gente vê pelas crianças hoje, através da internet, e a internet hoje está de uma forma assim, modelando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que ele mesmo quer. Eu assisti um vídeo de violação, deixa eu ver como é que eu lembro o nome do filme. Ele é um documentário real que aconteceu sobre as redes sociais do Facebook e até mesmo sobre política. Mas aí a gente vai vendo que não é só política que está em jogo, mas sim completamente a mudança, a criação desse ódio que eles criam através de grupos, que vai montando grupos. Então a gente vai vendo esse momento que vai pegando os jovens e vai até fazendo com que o jovem
começa-se a odiar um ao outro, vai implantando, né, ódio nos corações, e assim vai desviando esses jovens e vai desviando a humanidade do próprio caminhar com Cristo Jesus. Até mesmo nós, se nós vermos aí, quando a gente vai ativando ou algum filme, vai aí comentando, vai aí dando joinha em algumas coisas que vai sendo até mesmo fora do contexto bíblico que a gente vive, a gente vai tendo sempre o que? Vídeos e mais vídeos para que a gente possa assistir sem precisar fazer nenhuma espécie de esforço algum. Já vem para você ir assistindo, e você vai assistindo, e você vai... Quando pensa que não, você está completamente mudado. O seu comportamento, né, já é outro. E esses jovens estão vivendo dessa forma. Privatizar... seria... acabei esquecendo aqui o nome. Privacidade violada. É isso aí. Privacidade violada. Se você puder assistir, você assiste, está disponível para que você possa assistir. Não assiste voltado para o lado político, mas assista voltado pelo lado de dominação da mente humana. Assiste dessa forma que você vai poder compreender como o Nossa Senhora está falando aqui, que essas redes sociais de hoje estão mudando completamente o ser humano. Se você for olhar esse documentário, olha por esse lado, pela dominação da mente humana. E aí a gente vai mostrando que a gente precisa trabalhar esses jovens, que a gente precisa levar esses jovens a fazer atividades que viva de uma maneira melhor, que saia desse mundo de trevas, desse mundo de ódio, de rancor, de egoísmo, que é o que mostram nas redes sociais, nas mídias e no próprio dia a dia que ele está vivendo. Então como é que a gente possa fazer isso? É muito difícil, mas através de oração, através do Espírito Santo é que vai vindo luzes, é que vai trazendo esses momentos que a gente possa fazer acontecer, ser instrumento de misericórdia. Mas é preciso ter muita oração, é preciso orar bastante, é preciso tirar para silenciar e ouvir o que o próprio Deus coloca em nossos corações para que possa ser realizado, para que esses jovens possam mudar. No catecismo da igreja vai nos mostrando que para entrar na vida cristã, que naquele tempo não existia outra religião cristã, só existia o catolicismo, eram os católicos. Falasse de cristão na época dos apóstolos e algum tempo atrás, antes de Lutero, o cristianismo era somente a igreja católica. Então a gente vai vendo que era preciso ter um momento com o próprio Deus, um momento com a própria palavra, um momento com a própria escritura, e esse momento era um momento com Deus. Você precisava passar por uma catequese. Essa catequese poderia ser rápida, se você já tinha ali frequentado, ali conhecido, se você já conhecia a palavra de Deus, se você já teve assim aquele acompanhamento e você decidiu a querer, então você era batizado, então era mais rápido o seu batismo, porque você já tinha sede de conversão, você já estava convertido, você já estava ali apto a entrar na vida cristã. Aí depois, quando não, você precisava passar, quando era mais lento, passar por um processo maior, um processo de catecumenato, que existe até hoje, são as catequeses. E esse catecumenato são catequeses para adultos. E aí você vai fazer um rito que você vai compreendendo o sentido do batismo, o sentido de ser cristão, o sentido de receber a efusão do Espírito Santo, e aí você vai se encher da graça e vai estar sempre buscando cada vez mais. Hoje o que está acontecendo é diferente. A gente tem as catequeses, a gente tem o catecumenato, mas o que está faltando é
o jovem voltar à igreja, os pais levar à igreja. O que está voltando é não que só está procurando só ter, ter o sacramento, achando que com os sacramentos eu sou crismado, eu sou batizado, eu sou crismado, fiz já a primeira comunhão, eu comungo, mas eu não me confesso. Eu não sou da igreja, mas tenho ali o meu diplominha ali pendurado na parede, levado até a Nossa Senhora para que a minha salvação esteja salva. Não. Não é assim que funciona o batismo. O batismo, ele precisa de conversão. A conversão, ela é diária. Você precisa ter alimentada a palavra diária. Você precisa viver essa conversão e esse momento de estar com a sua fé firme em Jesus Cristo Eucarístico, para que você possa alcançar a sua salvação. Para que você também, como batizado, trabalhar na conversão para muitos, como, por exemplo, quem já é catequista, já precisa ser trocado, precisa ser mudado. Você que foi batizado, você que recebeu já essa graça, você também precisa participar, você também precisa ser testemunho, você precisa dar o seu testemunho, vivendo ali esse momento de preparação. No Evangelho, vai mostrando que Jesus ele vai vir a segunda vez. E essa segunda vez que ele vai vir, vai ser decisivo. É decisivo. Já vai preparando a sua conversão, já vai preparando o seu encontro com Deus, já vai preparando nessa quaresma para que você possa restaurar completamente a sua vida, vai buscando orações, vai buscando a se converter, porque Jesus vai separar aqueles que é dele e aqueles que não é dele. Aqueles que é dele, aqueles que vivem a misericórdia, como Maria vem mostrando para a gente ser o canal da misericórdia, para que a gente faça orações por aqueles que estão em vidas obscuras, no ódio, no egoísmo. E a gente precisa sair de todo esse egoísmo, de todo esse apego a nós mesmos e fixar no projeto de salvação de Cristo Jesus e que vem através também de Maria, ela que vem guiando os caminhos daqueles que quer a salvação para Jesus Cristo, para essa grande segunda vinda de Jesus em sua glória. Então, quando Jesus ele vai mostrando os nossos corações, como é os nossos corações? Será que a gente está mesmo piedoso, está mesmo fazendo piedade de coração mesmo? Será que eu estou fazendo a minha misericórdia de vontade própria, ou eu estou fazendo simplesmente para mostrar que eu sou bonzinho, que eu sou isso, eu sou aquilo outro, para ganhar então as aparências da mídia lá fora? Porque eu vejo muita gente também fazendo isso para simplesmente alcançar status. Não adianta alcançar status. O que adianta é você alcançar status e perder a salvação. É preciso que você consiga alcançar a salvação. Não é preciso dizer que você é misericordioso, que você está cumprindo misericórdia. É preciso que você fique no oculto quando você faça misericórdia. Quando você faça algo de bom. Não precisa você se auto-revelar que você é misericordioso. Mas quem tem que ver a sua misericórdia é o próprio Deus. E então a gente faz tudo às escondidas para que Ele vê o que nós estamos fazendo, se é de realmente do fundo do coração. E é nesse momento que Ele vai separar os bons e os maus, porque Ele conhece toda a nossa obra, Ele conhece todo o nosso caminhar, Ele conhece todo a nossa obscuridade, esse nosso egoísmo. Então que a gente não precisa tentar esconder dele, porque Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, conhecedor de todas as coisas.
Então, para que a gente possa encerrar aqui, a gente possa viver esse momento caminhando com Maria, caminhando com a igreja, vivendo como batizado, como numa vida cristã, que nós podemos ser verdadeiramente cristãos, sendo como os cristãos dos primeiros tempos. Aqueles que se doaram a sua vida, que foram misericordiosos uns com os outros, viveram o amor, viveram a docilidade com Nossa Senhora. E foi assim se corrigindo e vai assim no decorrer do tempo fazendo as conversões, tentando buscar alcançar a graça de Deus. Não é fácil, porque muitas vezes a gente se encontra em caminhos pedregosos, em caminhos difíceis de atravessar e a gente acaba caindo, acaba sendo mobilizado, sendo ali, como eu posso dizer, perdendo ali um pouco de fé e de esperança, mas que a gente se levanta de novamente e vai caminhando nesse rumo a Cristo Jesus. Assim a gente vai vendo como era antigamente e como é os dias de hoje. Como que a gente possa viver em um momento de hoje, como Maria vai colocando, que está pior do que o dilúvio. No dilúvio, as pessoas realmente desistiram de Deus. Desistiu por completo e ficou pouquíssimas pessoas, até que o próprio Deus escolheu somente uma família. Aliás, 4 famílias. Foi a de Noé e a família dos seus 3 filhos. Então somente eles, que veio para que restaurasse toda a humanidade novamente. Mas depois, essa humanidade, esses humanos que somos nós, corrompemos de novo. E o próprio Deus construiu outra nação dentro dessa nação, com Abraão, para que possam realmente conseguir a salvação. E essa que está construída em Abraão está construída sobre a rocha, que é a fé em Cristo Jesus, e que ele veio derramar o seu sangue para a salvação de todos nós. E é nessa fé, e é nessa nova geração, nova humanidade que a gente precisa viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, a bondade e o amor do Filho, o seu sangue redentor, nos leva ao paraíso, nos leva à graça de Deus. Por essa intercessora que é a nossa Mãe Maria Santíssima, ela que vai nos guiando, ela que vai nos ajudando a receber toda essa misericórdia que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.